Olá, mundo! Nos últimos vídeos, nós começamos a conversar um pouquinho sobre todo o processo de desenvolvimento de um aplicativo. Nós falamos primeiro sobre alguns processos de ideação e começamos depois a falar um pouquinho sobre prototipagem. No último vídeo, eu te mostrei como criar um protótipo de baixa fidelidade, um wireframe. É importante lembrar que o wireframe pode ser feito no papel mesmo. A ideia de ser de baixa fidelidade é para que você possa fazer um protótipo muito rápido, que você apenas esboce a sua ideia. Mas nós utilizamos um aplicativo chamado InVision, que é para você poder criar o seu wireframe online de forma colaborativa. Assim, mesmo nesse processo de home office que nós estamos, nós podemos trabalhar em conjunto com os colegas. Hoje eu quero te mostrar como que a gente pode transformar esse protótipo nosso de baixa fidelidade para um de média. O protótipo de média fidelidade tem uma aparência ainda muito parecida com o wireframe, mas a ideia agora é começar a mostrar as fontes, tamanhos, espaçamentos entre os elementos, mesmo que ainda não tenha a aparência final. E aí com a aparência final eu digo cores, arredondamentos, animações, mas um protótipo de média fidelidade já deixa uma aparência um pouco mais agradável, um pouco mais fácil de representar a sua ideia. Veja só o protótipo que nós criamos no vídeo passado. Perceba que todos os elementos da tela são rascunhos, são elementos que você poderia facilmente ter desenhado com papel e caneta. Agora, para transformar num protótipo de média fidelidade, a gente precisa colocar alguns elementos um pouco mais precisos. Para isso eu não vou utilizar mais o InVision, eu quero usar uma ferramenta um pouco mais completa, que é o Figma. O Figma é uma ferramenta de design online gratuita, então você pode criar quantos protótipos você quiser. Você pode inclusive criar os de baixa fidelidade no Figma também. Então vou te mostrar outra ferramenta, assim você pode decidir qual delas é a mais agradável para você. Nossa ideia do vídeo então é transformar esse protótipo que nós fizemos de baixa fidelidade no último vídeo, se você perdeu, acessa ele aqui, nesse novo protótipo de média fidelidade. Quando você cria um novo projeto no Figma, ele vai ter essa aparência bem simples de ferramenta, em que você tem uma área cinza no meio, que é a área onde você vai começar a criar o seu protótipo. Ele tem uma barra lateral esquerda, que vai ter a hierarquia dos objetos em cena, e a barra lateral direita, que vai ter as propriedades daquilo que tiver selecionado. Na parte de cima, nesse menu escuro acima, nós temos as ferramentas disponíveis. São ferramentas mais simples, mas nós temos como customizar melhor os nossos componentes. A primeira coisa que a gente faz é determinar os frames, que são as áreas que vão determinar a área útil do nosso dispositivo. A ferramenta é essa aqui em cima, que parece uma hashtag. Você pode desenhar livremente na tela o frame, ou pode selecionar um desses que aparece no menu direito. Eu vou começar prototipando para iOS, então vou pegar um dos modelos de iPhone. Posso pegar, por exemplo, o último iPhone 11 Pro Max. Veja que ele já coloca para a gente na tela a região específica nas dimensões que se assemelham à tela desse modelo de iPhone. Tudo que eu desenhar ali dentro, então, será parte dessa view do meu aplicativo. Nossa ideia, então, é tentar trazer do wireframe para cá. E aqui a gente consegue deixar ele um pouco mais legalzinho, você vai ver. A primeira coisa que a gente fez no vídeo passado foi determinar uma área de avatar do nosso usuário. E a gente utilizou uma ferramenta arredondada. Então aqui eu vou representar com uma elipse. Eu selecionei a ferramenta de elipse e segurando o Shift eu consigo criar um círculo perfeito. Aqui agora eu já tenho que me preocupar com os tamanhos dos elementos e a disposição na tela. Então eu preciso respeitar, por exemplo, a Safe Area do iPhone, que é a região dos lados acima e abaixo, que a gente não pode posicionar nenhum elemento por causa do Notch ou por causa da área útil mesmo de toque. Outra coisa importante de se pensar são as regras de design do iOS. Você pode acessar no developer.apple.com a Human Interface Guidelines. Lá diz, por exemplo, que todo botão tem um tamanho mínimo de 44 por 44 pixels. Então, se esse avatar vai servir como um botão para eu poder trocar a imagem, por exemplo, ele tem que ter no mínimo esse tamanho. E aí eu posso jogar ele na tela e ver que tamanho que eu acho mais interessante. Eu acho que para esse caso a gente pode deixar ele em torno dos 100 por 100, alguma coisa assim. Vamos fazer um teste. Outra coisa é que a Safe Area do iPhone tem 16 pixels de cada lado, então eu preciso respeitar no mínimo os 16 da margem. Nesse caso, olhando pela barra de propriedades, eu posso ver que a posição X desse círculo é 26.
Então eu tenho já uma área, além da segura, 10 pixels. Lembre-se que é muito importante você manter esse espaçamento nas laterais para manter a consistência. Depois nós colocamos o nome do usuário e o papel dele no site. Então vou usar a ferramenta de texto e aqui eu vou colocar o nome do nosso usuário. Então no nosso caso, Pedro Cacique. Ok, agora eu posso trabalhar com o tamanho da fonte e o posicionamento. Ainda pela RIG, a gente percebe que a fonte padrão do iOS para título seria a San Francisco no tamanho 34. Eu quero representar hoje o mais fiel possível ao padrão da RIG, então vou utilizar esses mesmos tamanhos. Se eu quiser conferir, por exemplo, qual é o espaçamento que está agora entre o texto e o círculo do avatar, basta segurar o Alt ou o Option e aproximar o mouse daquele elemento que você quer comparar. Nesse caso, eu tenho 19 pixels. Se eu mantive 26 e quiser manter a mesma coerência, basta chegar o texto um pouco mais para a direita. Você pode ainda verificar qual é a distância que falta para a borda direita também, assim você garante que tem o espaço. Eu vou colocar qual é o papel agora desse nosso usuário e vou representar com o segundo título, que pela RIG seria 22 o tamanho. Perceba então que o Figma te ajuda a ir alinhando os objetos porque ele tem um Snap habilitado. Assim, quando você chega próximo à borda de um elemento, ele te dá a opção de soltar ali e eles ficarem alinhados. Uma coisa interessante é que nós podemos alinhar tanto o nome quanto o papel de forma vertical com a imagem de avatar. Para isso, basta selecionar os dois e mover. O Snap vai aparecer para ajudar. Se você quiser alinhar no centro, assim é a forma mais fácil. Se você quiser alinhar para cima ou para baixo, basta verificar o Snap naquela posição. Para baixo, por exemplo, nesse caso poderia ficar bem interessante. Verifique se você não perdeu o espaçamento que você já tinha ajustado para manter a coerência. Ótimo, então já tenho o cabeçalho representado. Agora eu vou representar as próximas seções. Pronto, por enquanto eu já tenho uma representação bem fiel àquele wireframe que nós criamos. E uma dica bem interessante agora é que você pode agrupar os elementos para que você possa copiar e colar o grupo inteiro. Então, se eu quiser agrupar, por exemplo, um card da disciplina, basta selecionar todos e pressionar o atalho Ctrl G. Lembre-se ainda que você tem um painel lateral à esquerda com toda a hierarquia dos elementos. Quanto mais acima, mais à frente. Se você quiser então mandar algo para trás, basta jogar para baixo na hierarquia. Lembre-se ainda de renomear todos os elementos. É muito importante que você tenha um protótipo organizado. Da mesma forma que eu criei essa tela, eu vou criar então a segunda com base no nosso protótipo. Uma ferramenta bastante interessante para você simular o texto é o Lorem Ipsum. Nós temos vários geradores de Lorem Ipsum online, que é esse texto em latim que não significa muita coisa, mas que representa muito bem um texto. Então veja que aqui eu consegui representar as duas telas que nós criamos no wireframe, agora com um pouco mais de detalhe, mostrando tamanhos, espaçamentos, de uma forma mais interessante do que no wireframe. Para o próximo passo, que é o protótipo de alta fidelidade, o que a gente vai fazer é começar a colocar as cores, arredondamentos, trocar essas imagens por outras imagens reais, assim a gente tem o mais próximo do resultado final. Então esse foi o nosso protótipo de média fidelidade. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre o protótipo de alta e como a gente pode simular a navegação aqui no Figma. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e mais, convide os seus amigos para também ser parte da nossa tribo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!